Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E hoje a gente vai falar aqui sobre eSports. Estamos falando diretamente do complexo da PEN. Formado em 2010 como um time competitivo de Dota pelo Arthur Paada, a PEN é um dos times mais tradicionais de esportes do Brasil e hoje disputam alguns dos principais torneios de LoL, CS e Free Fire. E para começar o nosso papo hoje, a gente vai falar tanto com o CEO da PEN, como também com os jogadores. Mas para começar o nosso papo, eu tô aqui com o Tomás Ramense, que é formado em Engenharia de Áudio e Física, além de ter estudado Estética e Filosofia. Ele é CEO da PEN desde 2018 e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de gestão de uma equipe de esportes tão tradicional como a PEN é no Brasil. Você tá bem, Tomás? Tudo bem, Edson? Obrigado. Falei certinho? Errei alguma coisa? Não, falou perfeito. Porra, isso aqui... Obrigado pelo convite de estar aqui, cara. Pô, eu que fico feliz aqui, quero declarar que eu sou Penzete. Gosto muito da PEN, acho baita de um time. O pessoal me vê com boné, já fui repostado algumas vezes pelos canais da PEN, muitas vezes já. Eu lembro. Então, pra mim é uma alegria poder estar aqui, uma felicidade imensa e também poder falar de uma pauta que é tão quente, um assunto tão grande, um mercado que está crescendo bastante. Sim. E eu trouxe aqui pra gente começar a nossa conversa um pedacinho de uma matéria da Forbes, na verdade é uma informação que a matéria da Forbes levantou, que ela diz que o mercado brasileiro de esportes hoje, ele movimenta 7 bilhões de reais. Segundo uma estimativa da PwC, ela apontou que esse valor deve chegar até 13 bilhões de reais em 2026. Para quem já acompanha, esse mercado já é um mercado que ele já é muito estabelecido. Para quem acompanha campeonatos, competições, é uma coisa que é muito grande. A gente vê o tamanho, a gente vê o potencial. Mas ainda existe um preconceito do esportes muito grande para quem vê de fora. Até mesmo uma coisa que talvez não consiga entender a dimensão. Como é que os esportes conseguem fazer para furar essa bolha? E existe um desejo de furar essa bolha, de tornar mais popular ainda? Cara, Ed, eu acho que assim, já melhorou muito. Tá? Perto assim do preconceito e da margem que a gente era colocado de absolutamente tudo no passado, né? Então, porque não eram só as marcas, o público, era família, amigos, né? Que acabavam tendo um preconceito enorme com a gente, né? Então assim, fica jogando joguinho o dia inteiro, não faz nada, isso não vai dar em nada, etc. Acho que são coisas muito comuns que a gente ouviu por muito tempo. Hoje a gente já vê que isso diminuiu muito, né? Óbvio, ainda existe. Acho que o trabalho, assim, realmente, que nem você mencionou, de furar a bolha ainda não concluiu. Acho que óbvio que existe esse desejo, porque, a gente quer a validação de que o que a gente fez e construiu durante todos esses anos realmente tem um propósito, realmente tem um sentido e mexe com muitas pessoas. Mas eu acho que é um trabalho, cara, que ele é muito multifatorial, porque acho que pegando a PEN como exemplo, né? Então, por exemplo, o Pada fundou a PEN em 2010 contra tudo e todos, tá? Literalmente, família, amigos, o próprio cenário, enfim, tudo e todos. Ele foi lá, fundou a PEN, foi crescendo de uma maneira extremamente amadora, vamos dizer assim, como operação de garagem mesmo, foi tomando proporção e virou o que é hoje, né? Uma coisa imensa. Só que nesse processo a gente sempre teve dentro de nós, e muito por causa dessa raiz que vem lá de trás, a questão de, cara, beleza, não adianta nada a gente se desenvolver se o cenário como um todo não se desenvolve. Então a PEN desde o começo sempre buscou abrir portas para todo o ecossistema de esportes. Então, desde marcas e parceiros que poderiam entrar, então pegando como exemplo, a PEN chancelou diversas marcas não endêmicas que entraram, então acho que foi a primeira com Trident 5 Stars a entrar, depois entrou BMW, enfim, foram várias que a PEN literalmente abriu as portas para que pudessem entrar no território. Então assim, esse foi sempre um grande objetivo nosso. Então assim, existe essa vontade, o trabalho ainda não está concluído, acho que nem o nosso, nem do ecossistema como um todo, ainda existe esse preconceito. A gente vê, por exemplo, preconceito ainda com o jogo de tiro, em algumas instâncias, né, que já está mais do que provado que isso é uma bobagem, né, que a pessoa que joga jogo de tiro não fica mais violenta por conta disso, muito pelo contrário, os estudos mostram que é o contrário. Então, assim, ainda existe esse trabalho a ser feito, mas em grande parte acho que a gente já conseguiu quebrar
as barreiras que eu julgo que eram mais intransponíveis, vamos dizer assim. Mas vocês ainda encontram, sei lá, preconceito em marca que chega e fala, pô, o que é uma PEN? O que é um campeão? O que é um LoL? Deve ter um pouco disso ainda, né? Super. Ainda encontro. Acho que assim, ainda é um território que não foi totalmente explorado por todo mundo. Né? Isso não é necessariamente uma coisa ruim. Eu acho que aonde vira ruim é quando a gente encontra alguém que menospreza a coisa ou que trata com desdém, e isso já aconteceu muito no passado, Edson. Hoje em dia é muito difícil, tá? É mesmo? Mas no passado acontecia com bastante frequência. A gente ia apresentar um projeto para alguma marca, enfim, que a gente conseguisse alguma entrada e a gente ser tratado com extremo desdém, assim, de forma condescendente. E eu entendo, tá? Não tô aqui julgando ninguém. Acho que faz parte da maturação da coisa como um todo. A gente escolheu essa carreira, então a gente está disposto a enfrentar os desafios que nela vão ter, né? E hoje, vindo aqui na PEN, cara, o complexo que a PEN tem hoje é muito maior do que eram as gaming houses há 5, 7 anos atrás. E a gente tem visto cada vez mais essa maturidade do mercado, então times que começam já com complexos grandes, com estruturas grandes, às vezes com a base de um time de futebol por trás, ou alguma outra modalidade, às vezes um patrocinador muito grande. Nesse cenário que a gente tem, você acha que ainda é possível um projeto orgânico formado do zero, um time dos brothers conseguirem chegar numa competição, bater pau a pau com uma PEN ou com outro time hoje em dia? Cara, acho que com certeza. Acho que com certeza, porque assim, é isso que é tão legal de esportes, que é muito diferente dos esportes tradicionais, né? Porque assim, não tem limitadores, né? A porta de entrada, ela é a sua própria capacidade e vontade de empreender, de competir, de disputar. Então assim, toda hora as publishers, quando elas organizam os campeonatos, elas sempre pensam num dispositivo de porta de entrada para fomentar a comunidade. Então sempre tem caminhos para novos entrantes, seja jogadores ou equipes, né? Então assim, num passado recente, a gente vê organizações que surgiram, que brotaram praticamente do nada e hoje se transformaram em gigantes. Então é uma coisa que ainda acontece, por isso que é tão, tão incrível. Então assim, na nossa perspectiva, a gente prevê ainda que a possibilidade de surgir novos concorrentes ainda é muito alta. E o que mudou depois de que vocês entraram para o esquema de franquia no League of Legends? Quanto que isso muda um pouco do próprio caráter da organização, da estrutura da organização? Cara, eu acho que muda no ponto de... Acho que são vários touchpoints, né, que acaba pegando. Mas assim, os principais, a primeira coisa é a garantia de exposição. Né? Então, isso tanto para nossa marca quanto para nossos parceiros. Né? Então você não tem mais o rebaixamento. E automaticamente não tendo rebaixamento, você consegue garantir a exposição. Né? Então isso acho que e aí isso acaba destravando contratos mais longos. Puta, não vou assinar com um time com 1 ano. Antigamente assinava por 1 ano. Falava, putz, mas se vocês caírem, sempre existe esse risco, né? Então agora isso acaba sendo destravado. Então esse eu acho que é o primeiro ponto principal. O segundo é a maneira como todas as partes do ecossistema podem dar a mão em prol do desenvolvimento. Então, a publisher, os times, os jogadores, acho que acaba criando um organismo fechado que pode se ajudar em mútuo benefício, né? Porque assim, se a liga cresce agora, antigamente se a liga de League of Legends crescesse, a PEN se beneficiava até a página 2. Hoje, se ela crescer, ela se beneficia diretamente, né? Porque, enfim, são divididos receitas, a gente tem praticamente ownership da liga, né? Legal. Então acho que muda nesse sentido. E por último, acho que também acaba trazendo vira um ativo, né, que a empresa tem dentro do seu balanço, né, contábil. A gente ter essa vaga, ela pode, obviamente, como qualquer ativo, valorizar ou depreciar. Se a gente fizer nosso trabalho bem feito, junto com os nossos concorrentes, junto com a publisher, a tendência é que valorize, então, né, também cria essa dimensão que também é muito interessante. E essa questão de franquia, para quem não sabe como é até legal explicar, né, que eu acabei me acelerando, funciona mais ou menos como funciona a NBA e a NFL, né? Isso. Então, todos os times estão juntos, não tem rebaixamento, divisão de receita, até mesmo o próprio crescimento. Você acha que essa questão de franqueamento, uma coisa que eu reparei, por exemplo, foi aumento de patrocínio dos times, você vê cada vez mais patrocínios e mais times diferentes, até mesmo merchandising, assim, coisa que era difícil de achar. Eu lembro, frequento a BGS desde a primeira BGS.
pô, você achava uma coisinha ou outra quando a PEN tinha uma barraquinha, tinha um stand de barraquinha muito... Gente, não tinha Não, mas sim, no começo era barraquinha mesmo. E hoje, pô, todos os grandes times tinham vendas, você tem, pô, Marvel patrocinando, botando merchandising com produtos, DC, você tem visto coisas cada vez mais ambiciosas. Você acha que o franqueamento ajudou também nesse sentido? Cara, eu acho que ele ajuda a dar... no mínimo, ele ajuda na visibilidade. Né? Na visibilidade. Porque assim, se você parar pra pensar e pegar um modelo da NBA e da NFL, como você mencionou, acho que em termos de negócios do esporte, são os modelos mais bem-sucedidos. Né? E acho que obviamente, tem a ver com eles estarem no maior mercado do mundo, que é os Estados Unidos, a maior economia, com certeza. Mas o próprio modelo em si, ele também é muito mais inteligente do que, por exemplo, o modelo praticado no futebol. Né? Em que, totalmente regionalizado, totalmente com federações que cuidam e têm interesses próprios e assim por diante. Então, assim, a tendência é que o modelo de franqueamento seja mais interessante. E aí, para fazer para o seu ponto, no mínimo, acho que, cara, em termos de visibilidade e solidez, né? Acho que acaba passando uma solidez um pouco maior para todo mundo que vê de fora, falando, pô, esse negócio realmente é de verdade. Os caras se juntaram, montaram é praticamente uma empresa nova, né? Apesar de não ser formalmente, é praticamente isso, onde está todo mundo junto em prol, cara, de vamos juntar, vamos competir, vamos fazer dessa competição uma experiência única para quem é torcedor, para quem gosta de acompanhar. Então, pra quem nunca acompanhou a final de CBLOL... É uma coisa incrível. Pô, é uma coisa maravilhosa. Ao vivo, então, deve ser outra loucura, assim, mas surreal. É muito doido. É muito doido o quanto é enorme, assim, a torcida. E vocês saíram... do Dota, que acho que é o jogo que acabou fundando a própria PEN. Também estão fora do Rainbow Six, também estão fora do Valorant. Clash Royale também estão fora, que acho que também já teve dentro. Sim. Como é que é hoje para uma organização como a PEN definir quais os jogos e quais campeonatos vocês vão estar? É uma questão de popularidade, é uma questão de premiação, de potencial de título, de exposição... Eu acho que é um mix de tudo isso que você falou. Eu acho que é uma combinação de tudo isso alinhado a uma visão particular que a gente tem especificamente sobre cada uma das modalidades, cada uma das vertentes. Né? Então, assim, a nossa estratégia de 4 anos para cá, ela mudou um pouquinho de como ela era lá atrás, no começo, onde a gente acreditava que quanto mais plural fosse a nossa atuação, melhor ia ser pra gente. A gente ia conseguir comunicar com mais pessoas, engajar mais torcedores e assim por diante. A gente percebeu que, na verdade, não. Que era melhor que menos nesse caso era mais. Então era melhor a gente focar onde a gente realmente queria construir uma história e a gente queria colocar recursos. É aquela coisa, né? Não dá pra focar em tudo. Você não vai ter recurso suficiente, não vai ter atenção suficiente, não vai ter energia suficiente para colocar em absolutamente tudo. Então hoje, quando a gente vai pesar se a gente vai entrar num novo jogo ou não, a primeira coisa que a gente reflete e pensa é, cara, a gente acredita nesse jogo? A gente acha o jogo bom e a gente acredita no potencial dele enquanto esporte. Tem vários jogos que a gente ama, só que a gente não vê fit como eSport, né? A nível competitivo, a gente não acredita que o potencial tá lá, né? Então acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é se dentro da nossa estratégia mais ampla, se esse jogo se encaixa dentro e cria uma história coesa que faz sentido com a PEN como um todo. Porque a PEN tem suas raízes em MOBA, que começou, como você falou, com Dota, e aí a gente evoluiu para LoL. Dota é uma tristeza da gente não estar hoje, é uma coisa que a gente sempre procura, porque putz, o nosso core mesmo, a nossa paixão é Dota. Então, assim, para nós é muito importante que se a gente vai entrar numa nova modalidade, faça sentido dentro de uma estratégia mais ampla. Então é basicamente isso, mas de forma mais sucinta é um mix de, se a gente acredita no potencial do jogo quanto esporte, e aí, obviamente, se o jogo tiver potencial, ele vai ter automaticamente audiência, ele vai ser popular, ele vai engajar torcedores e por consequência, ele vai gerar negócio, né? Então... Uma das tretas, quando a ministra do Esportes fez aquele infeliz colocação no final do ano passado, foi, né? Acho que foi. E eu vi uma defesa que muitas pessoas falavam, por que esportes não são esportes? Por que não deveria ser considerado? Por que não deveria estar...
é por causa dessa questão do... uma empresa detém o jogo e quando ela quiser acabar com o jogo, ela acaba. Se ela quiser mudar a regra, ela muda. Como é que é essa relação de vocês com essa propriedade da modalidade por parte de uma outra empresa? Porque acaba sendo uma coisa... É até uma curiosidade muito pessoal minha, né? Vocês têm uma equipe competitiva de um esporte que pode a qualquer momento... Por exemplo, a Riot acorda um dia e fala... LoL vai virar um jogo de tiro. Mudou. E pode acontecer, tá? Isso pode acontecer. É óbvio, a gente tem... Hoje, o LoL, especificamente, como tem um contrato de franqueamento, a coisa muda um pouco. Mas pode acontecer. Agora, sim, para responder a sua pergunta, acho que a gente precisa entender um pouquinho mais sobre o modelo de negócio dos jogos em si. Né? De que quando, antigamente, você ia numa loja e comprava um jogo, pagava, sei lá, R$100, R$200, não sei quanto que era um jogo naquela época, e você adquiria o jogo e acabou. Parava ali, né? A publisher não ganhava mais nenhum centavo seu e você tinha o jogo. Isso mudou pro free-to-play, né? Foi a grande sacada, foi o free-to-play. Que eu te dou o jogo para jogar, você joga de graça, só que dentro do jogo eu te vendo experiências, seja através de cosméticos, enfim, tem uma gama aí de possibilidades. Alguns jogos que aí é o pay-to-win, né? Você vende você vende a carta que vai te dar mais poder. No caso do LoL, você não tem nenhuma vantagem competitiva, né? São só cosméticos. Mas a skin... Exato. Que vagabundo gasta com skin aqui não tá escrito. Exato. E aí as publishers, elas entenderam que, tipo assim, esports é uma maneira de perpetuar o jogo. Né? Então, assim, por isso que é muito difícil ter essa discussão que rola muito, que é quanto, de fato, dinheiro roda em esports. Porque às vezes, sem o desenvolvimento de esportes em LoL, por exemplo, será que LoL estaria no mesmo patamar que ele está hoje? Se não existisse esportes? Será que teria vendido tanta skin e gerado tanta receita para a Riot como vendeu e como rendeu se não existisse esportes? Então, assim, respondendo a sua pergunta de como que é o relacionamento com as publishers, elas entenderam que os times trabalham a favor delas e vice-versa. Então, assim, é extremamente produtivo o relacionamento. É muito bom. Eles sempre levam em consideração absolutamente todas as nossas perspectivas. E, assim, eu tô exagerando, né? Não é sempre assim, mas na maioria das vezes as nossas opiniões são muito levadas em conta. O diálogo é sempre muito aberto para entender, pra gente entender que direção o jogo tá indo. Enfim... E aí cada uma também adota seu próprio modelo. Tem algumas que adotam o modelo de subsídio, né? Então, eu vou pagar você, Edson, pra você montar um time e jogar o meu jogo. Entendeu? No começo era assim. Por exemplo, o LoL começou pagando subsídio para os times poderem se sustentar. Porque eu penso muito em questão de balanceamento, né? Deve ser uma questão, deve ser um terror para vocês o petzinho ali de fim de ano, né? Essa balanceadinha deve ser um momento que vagabundo deve chorar aqui, né? Sempre é um momento duro, vamos dizer assim, mas também é o que mantém o jogo relevante também, né? É o que ajuda a manter o jogo relevante, porque, a cada season muda tudo, entra novos itens, sai itens antigos, entra boneco, outros bonecos antigos tomam rework, então, assim, é um ecossistema muito vivo, né? Então tem que estar o tempo inteiro ligado, porque senão você perde o fio da meada. Principalmente para quem não... Os meninos jogam no competitivo, eles, né, vivem isso. Mas pra gente que joga de forma casual hoje em dia, tem que ficar o tempo inteiro ligado, senão você perde rapidinho. Pô, total. Você falou nos jogadores também. Como é que é pra vocês a gestão do time? Porque deve ser uma coisa muito louca do quem que vai continuar pra temporada, como é que a gente muda um jogador, quem que traz, quem que não traz. Ainda mais levando em vista hoje, ainda mais o universo dos esportes eletrônicos, que hoje um jogador ele não é só mais um jogador também, né? Ele é uma potência como influenciador. Então, a gente tem o caso do próprio BRTT, que foi um cara que muito grande, que passou pela PEN, que muito conhecido, furou a bolha. Então, como é que é a questão de vocês de contratação? Então, é uma questão de, esse cara é performance, mas ele também é um ativo muito grande para a equipe. Como é que é a questão de vocês, do quem vocês trazem para dentro da PEN? Cara, vai depender... Cada modalidade a gente tem uma estratégia específica, tá? Então, assim, tem modalidades que a gente enxerga de uma forma e modalidades que a gente enxerga de outra. Pegando o LoL como exemplo, que é o nosso carro-chefe, assim, hoje eu diria que é a nossa principal line-up, são várias coisas que entram na equação. Mas certamente a capacidade que o jogador tem enquanto esportista, enquanto no competitivo, e a capacidade que ele tem também como poder de imagem. Acho que é uma combinação dessas duas coisas
que meio que guiam a nossa tomada de decisão. Depende, óbvio que também varia de fase para fase. Né? Às vezes a gente está numa fase que a gente está muito mais focado e as opções são um pouco mais restritas, então a gente acaba pesando a mão, por exemplo, na parte competitiva. Então a gente acaba trazendo jogadores que não têm tanto potencial de desenvolvimento de imagem. E vice-versa. Mas assim, é geralmente uma combinação das duas coisas. Até porque, dentro do nosso staff, a gente consegue desenvolver as duas partes, né? Então, na parte técnica, a gente tem, um corpo, a coaching staff robusta, então, um treinador, assistente, fisioterapeuta, psicólogo, enfim. Tem todo um corpo de profissionais para ajudar a desenvolver esse profissional no lado técnico. E na parte de imagem, todo o nosso time de marketing, que é dedicado também a, cara, a gente faz workshop com todas as plataformas. Então os jogadores, fazem workshop de Instagram, de TikTok, de Facebook, de Twitch, de YouTube e assim por diante. Então assim, também tem esse cuidado de realmente ter esse lado bem gerenciado, vamos dizer assim. Agora vai também de cada jogador, né? Porque tem jogador que não quer. Isso é também outra coisa. É. Quantas pessoas tem numa comissão técnica hoje da PEN? Vai variar também de modalidade para modalidade, mas hoje eu diria que a de LoL, fazendo uma conta rápida na minha cabeça, tá? 7 a 8. Uma galera. É, uma galera. E essa é uma parada também que tá acontecendo muito, e acho que é uma das principais mudanças que eu vi de quem começou a comprar. Pô, eu sou louco pro videogame, cresci jogando videogame. Uhum. E uma coisa que eu vi que mudou muito foi que antes uma equipe que jogava um campeonato de LoL, Dota, era aquela gaming house, aquela coisinha pequena e tudo mais, focada muito em performance, em ganhar competição, blá blá blá. Hoje tem um foco muito grande de alguns times, e a PEN faz um trabalho muito bom também, da geração do storytelling ao redor do time. Sim. Então, publicação de vídeos, redes sociais, vocês têm uma série muito legal de assistir no YouTube, que é o Inside the Rift, que é uma coisa que me lembra muito o Drive to Survive da própria Netflix. Como é que é essa equação de você pegar e transformar, não é só mais sobre o jogo, mas também sobre a história que está sendo contada ao redor daquele jogo? É que eu acho que também a maneira de se comunicar com o público mudou. Né? Acho que a galera tá querendo ver mais profundidade nos conteúdos, né? Ao mesmo tempo que tem o efeito TikTok, que é aquela coisa rápida, instantânea, que o cara quer consumir e passar próximo. Acho que na contramão disso também, acho que na nossa percepção existe uma lacuna aí de mais profundidade, de realmente entender o que se passa por trás. Porque assim, é aquela coisa, né? A gente tá vendo uma onda da crítica muito rápida, seja ela positiva ou negativa. Então, por exemplo, o jogador jogou mal, que horror, ele é horroroso. O jogador jogou muito bem, nossa, ele é um deus. E o que a gente pensa que é interessante mostrar é, cara, que por trás tanto do sucesso quanto do fracasso tem uma pessoa. Né? É trazer realmente essa humanidade para a equação e mostrar os altos e baixos que ela experiencia. Então, acho que assim, o público quer ver isso, sabe? Eu acho que foi essa a grande percepção que a gente teve e fez a gente se adaptar para uma coisa focada num conteúdo que tivesse um pouquinho mais de profundidade, conseguisse mostrar um pouco mais. Porque no final das contas, aquela coisa de só ver a pessoa jogando funcionava 5, 6 anos atrás. Acho que a galera evoluiu e quer ver um pouquinho mais, né? Como é que é a preparação desse cara ou dessa menina pra jogar nesse nível? O que ele faz antes? Que eu também, às vezes, quero fazer quando eu tô jogando aqui minha solo kill. Entendeu? Acho que é meio que por aí. E hoje em dia até tem time que tem streamers que nem são, às vezes, bons jogadores, mas são bons comunicadores e fazem parte da equipe, né? Acho isso uma evolução, né, do ecossistema de uma casa de jogos. É bem legal ver isso. E uma parada também que é muito forte de conversas que tem tido ao redor da cena também é a questão dessa parte psicológica. Como é que é pra vocês a preocupação e a importância de ter um suporte psicológico dos jogadores e das equipes numa competição? Cara, ela é fundamental, assim, né? Acho que independente do nível e independente do approach, a preocupação psicológica ela tem que existir, né? Acho que, se eu não me engano, a gente foi o primeiro time de esportes a ter um corpo técnico de apoio psicológico. Que legal. Que acho que foi em 2014. Não sei se a gente foi a primeira, tá? Mas certamente uma das primeiras. E aí a gente viu o resultado disso muito rápido. E desde então a gente nunca abandonou. Agora, existem maneiras, existem approaches diferentes. A gente experimentou com vários ao longo dos anos, né? Então, por exemplo,
Existe o approach que, cara, eu vou contratar um psicólogo e colocar ele lá à disposição do time, ele vai fazer, esse psicólogo vai ser focado em psicologia esportiva e ele vai atender o time de maneira, às vezes individual, quando ele sentir alguma necessidade de uma intervenção específica, mas a maioria das vezes em grupo, né? E beleza, pode funcionar, pode não funcionar e vai da estratégia de cada um, mas assim, na nossa visão, é muito importante que a cadeia inteira do time passe por esse processo. Então assim, o técnico, por exemplo, o apoio psicológico que ele dá para os jogadores é tão importante quanto o apoio psicológico que o terapeuta ou o psicólogo esportivo vai dar, entendeu? Então é muito importante que ele também se desenvolva se ele não tiver essa capacidade técnica. Então a gente passou, acho que, 2 anos fazendo só o desenvolvimento psicológico da nossa coaching staff. Caramba. Antes até de aplicar isso para os próprios jogadores em si, entendeu? Assim, a gente tinha um corpo psicológico específico para coaching staff e outro diferente para os jogadores. Então, assim, essa preocupação, ela o potencial que isso tem de mudar o resultado do campeonato é tremendo, né? É incompleto. Ainda mais que fala de League of Legends, talvez que eu entenda um pouquinho mais do que CS e Free Fire. Free Fire eu não entendo nada. Mas é muito... É uma pressão psicológica muito grande, muito né? grande. Ainda mais quando você tá jogando em alta performance, uma kill que faz a diferença. Tamo tomando uma virada, sei lá, vamos fazer barão, vamos fazer isso daqui, vamos tentar. Existem pontos de virada, né, e batidas no jogo que são uma pressão muito alta de ser mantida, né? E você manter a calma 1, 2, 3 partidas na sequência deve ser um desgaste psicológico muito grande, ainda mais com jogadores tão novos, né? Hoje a gente tá começando a chegar, isso é muito louco de como a cena é nova, que a gente tá começando a ter os primeiros jogadores se aposentando no esportes, né? Exato. São os primeiros. Isso é muito louco. Os primeiros estão cara. começando agora a se aposentar, exatamente. Mas assim, o desgaste emocional, eu já falei isso diversas vezes, assim, a carreira de um jogador de esportes é uma carreira muito dura. Ela é muito, muito dura, justamente por isso que você mencionou, porque assim, o desgaste e a pressão que ele sente é muito grande, porque o jogador de futebol é obviamente que tem, só que assim, o jogador de futebol, diferentemente do jogador de esportes, ele é um cara que atua no mundo real, né? Então ele já está mais habituado ao mundo fora da internet. Muitos desses jogadores de esportes, eles vivem na internet, e viveram a vida inteira. Então, no momento que a internet está inteira, sei lá, num momento de crise voltada contra ele, é muito difícil, ele não tem para onde recorrer. Né? Ele não montou recursos na vida dele ainda, refúgios. Ele não teve esse tipo de apoio ou suporte mostrando para ele que, olha como é importante você ter um lugar descolado do seu ofício. Né? Porque ele não entendia ainda o jogo como ofício, ou aquele mundo da internet como ofício. Então, assim, é realmente muita pressão. E aí você pega um jogador ainda que joga num time como a PEN, que tem uma torcida extremamente exigente, gente, não é tarefa fácil. A gente já viu casos de jogador que performava super bem, veio, igualzinho no futebol, veio pra PEN, não conseguia clicar, sai e volta a performar muito bem. Caramba. Porque a pressão em si é tão grande que não consegue... A PEN é uma marca muito grande hoje, né? Não tem... Então, aí fica... A pessoa o peso já é automático. Isso foi uma parada que eu acho que é um ponto muito doido de se pensar, né? Porque você pega, às vezes... pensar videogame, vai. Fui filho único boa parte da minha vida. Videogame era o que tinha pra fazer. Jogava muito videogame. Então era uma coisa mais dentro de casa. E aí é que na minha época não tinha esportes. Provavelmente eu teria migrado, assim. Eu peguei bem um comecinho da Lan House. Tá. Mas vocês, às vezes, devem pegar alguns talentos que vocês devem ter até mesmo um trabalho de ter de capacidades do cara socioafetivas, né? De, lidar com pessoas. Porque o cara pode ser incrível jogando LOL na casa dele, mas você bota ele com 5 caras aqui numa mesa... Não consegue nem falar. Deve ser caótico esse tipo de gestão. Né? Não, tiveram jogadores já que, assim... A gente tem exemplos de jogador que, por exemplo, veio para São Paulo com 15 anos de idade, morava em outro estado e tal... Nunca tinha visto um abacaxi. Ele viu um abacaxi a primeira vez e falou, o que é isso? Não sei. Esse jogador em específico veio do Sul. Imagino, não sei, mas imagino que tem abacaxi no Sul. Mas eu acho que é justamente essa questão de era uma pessoa muito reclusa, entendeu? Muito introvertida. Então, assim, a gente tem de tudo. A gente já viu de tudo. E, assim, no final das contas, a nossa responsabilidade ela é tão grande, porque é o que você falou.
no minuto que a pessoa vem jogar pra PEN, então um garoto vem com 16 anos jogar na PEN, a gente passa a ser corresponsável pela formação até do caráter dessa pessoa, né? Porque, putz, o convívio antiga é que hoje a gente já fica num formato de office, não é mais gaming house que nem você mencionou, então eles não moram mais aqui com a gente. Mas no passado, eles vinham e moravam. A gente era responsável pelas 24 horas do dia. Nossa, devia ser o caos. Então assim, a gente tinha que, ser muito responsável no sentido do que a gente está mostrando, o que a gente está expondo essa pessoa porque, né? A gente entende que, cara, é uma responsabilidade tremenda em cima da formação do caráter de uma pessoa, né? Quase como um filho, né? E hoje eles não morando aqui, deve ser muito mais fácil de desligar também, né? Deve trazer uma saúde mental enorme. Enorme. Acho que tem... O formato de gaming house ele foi muito bom lá atrás, porque, ele ajudou pra caramba na questão da disciplina, porque, de novo, é muito difícil do garoto que você acabou de pegar, que jogava na solo kill na casa dele, fazer ele entender que, ele precisa dedicar 8 horas por dia naquilo, que ele precisa ter seriedade, ele precisa ter responsabilidade, ele não pode atrasar pro treino e assim por diante. Então a Gaming House acaba ajudando isso porque você concentra e deixa a coisa extremamente, né, você consegue controlar todos os aspectos da pessoa. Mas assim, e também e naquela época também numa questão econômica. Era muito mais barato você, ter... Pagar um aluguel do que 6, Exato, exatamente. Mas a gente com o tempo percebeu, e acho que o ecossistema, todo o cenário percebeu que não promovia, não era a melhor maneira de desenvolver esses jogadores, né? Que, eles terem a individualidade deles, eles terem a vida deles individualizada, cada um vivendo a sua maneira, e com suas próprias responsabilidades, tendo que pagar a conta, se não pagar a conta de luz, vão cortar a luz, e assim por diante. A gente já teve diversos exemplos desses. Eles ficaram, paga a conta de luz, fica sem luz. Falou, olha, a gente não vai resolver essa conta de luz. O dinheiro você tem, vai lá e paga, entendeu? Então isso é bom também pro próprio desenvolvimento do jogador, né? Então foi, acho que, uma evolução natural. Por falar em evolução natural, a gente viu no ano passado a primeira competição, né? A gente tá até com um troféu aqui da Ignis Cup, feminina de LoL. E a PEN acabou sendo uma das primeiras equipes a disputar, a competir, a liderar esse movimento. Qual que é a preocupação de vocês de ter uma competição exclusiva para as meninas dentro do League of Legends, dentro do mercado de esportes? Cara, é uma ótima pergunta, por quê? Porque assim, qual que é o grande problema aqui? As meninas em específico, elas sofrem um preconceito sistêmico desde o começo da esteira relacionada a gaming até o final. Então, né, começa em casa, com os pais falando que jogar não é coisa de menina, é coisa de menino, né? Então começa aí e termina na solo kill com tipo assim... De qualquer jogo, basicamente, onde você coloca... Eu já fiz esse teste. Você coloca um nick que é feminino, você vai sofrer abuso. Seja de todas as formas diferentes e possíveis. Então, é natural de que as meninas não tenham tanta facilidade em entrar no cenário, em entrar no ecossistema. Então, é extremamente importante iniciativas que facilitem e ajudem as meninas a buscarem o seu espaço. Acho que a premissa, acho que é essa, né? Uhum. E aí, para nós, a gente sempre procurou iniciativas que realmente fossem promover mudanças estruturais e não somente coisas superficiais, ou, enfim, que realmente tocassem só na superfície. Né? Então, assim, a iniciativa que a Riot teve com a Ignis foi uma coisa realmente que nos... Já que vai ter um cenário de diversidade, de LoL, não tem como a PEN não tá. E se a PEN vai entrar, a gente vai entrar para ser o melhor time, né, desse ecossistema. Então foi mais ou menos esse o racional pra gente entrar na Ignis. E, cara, a gente tem visto o quão importante é para essas meninas ter uma coisa dessa, entendeu? Porque, assim, elas não tinham propósito antes, sabe? Umas já flertaram em estar no CBLOL, chegaram a jogar Academy um pouquinho. A gente tem uma jogadora que está no Academy, que é a Miss, né? Mas, assim, em massa a gente não viu ainda um fluxo de meninas entrando realmente no cenário. Acho que é isso que a Ignis se propõe e é isso que a gente está se propondo, né? Nosso grande sonho é que uma menina que joga o Ignis possa vir a subir para a Academy e do Academy possa vir a jogar o CBLOL. Esse é o nosso grande objetivo. Porque se parar para ver, tecnicamente, um esporte eletrônico, ele não tem uma
limitação física, Não. por assim dizer. Exato. Que é o que limita, por exemplo, por que os jogadores masculinos não jogam com mulheres no futebol. Exato. E é uma coisa que sempre me pega, assim, é a falta... Eu tive no ano passado no Six Invitational de Rainbow Six. E zero minas nos times. Tipo, fiquei quase 5 dias assistindo o campeonato. Não E os campeonatos, em teoria, são mistos. Isso é muito louco, né? Mas por causa dessa... assim, obviamente essa é a nossa opinião, né? Mas assim, é muito por causa desse preconceito sistêmico que acontece na esteira inteira. Então é natural, porque assim, a menina já não é incentivada a jogar, ou já é desincentivada a jogar. Aí mesmo que ela lute contra isso e jogue, no minuto que ela entrar dentro do jogo e entrar numa kill, ela vai ser massacrada. Entendeu? Ela vai ser massacrada. E aí, putz, muitas param de jogar, muitas se desanimam, aí, enfim, aí acontece uma série de coisas. Então a proporcionalidade de jogadoras acaba sendo muito menor, né? Logo, um número menor de jogadoras aprimoram a técnica suficientemente para ser profissional. É muito louco, é bizarro. Bizarro. Então precisa realmente ter uma iniciativa que foque nisso, sabe? E o que falta hoje para você, na sua opinião, como gestor de uma organização como a PEN, para o Brasil começar a chegar a competir com outros países em outras competições internacionais? Porque a gente vê um ou outro time chegando ali, mas a gente dificilmente desponta. O que está faltando hoje para o Brasil ganhar um grande título hoje? Cara, acho que vai depender muito da modalidade, né? Porque assim, você pega, por exemplo, falando das modalidades que a gente atua, que é o LoL, o CS e o Free Fire. No Free Fire, a gente recentemente, o Brasil foi muito bem. Já foi campeão do mundo, acho que em 2019, com o Corinthians, se eu não me engano. No CS, a gente vai super bem. A gente compete a nível internacional com os melhores do mundo. Acho que, putz, teve aquela safra muito boa do Fallen e companhia. Já vem algum tempo que a gente não ganha nada, mas assim, o CS brasileiro ele é muito forte. O LoL, que é a grande incógnita. Né? E essa é a pergunta... Porque o LoL é enorme no Brasil. E é a pergunta de $1 milhão, entendeu? Por que o Brasil não consegue nem passar de fase em campeonatos mundiais, né? Na primeira fase. E, cara, assim, conversando bastante com... Por exemplo, a nossa coaching staff e nossos jogadores também, a gente tem 2 jogadores coreanos e coaches coreanos também. E baseado em todas as experiências e trocas que a gente já teve, não só com coreanos, mas com chineses e com europeus e assim por diante, é uma coisa multifatorial. É uma série de coisas, mas passa por disciplina, passa por o completo e total abrir mão de absolutamente tudo na sua vida em prol daquilo, entendeu? Então, assim, aquele nível de dedicação, sei lá, que o Ayrton Senna tinha com a Fórmula 1, entendeu? O asiático em relação à League of... O coreano e o chinês principalmente, eles têm isso em relação à League of Legends. A gente acho que não chegou nesse nível ainda, entendeu? De total e restrita dedicação, sabe? Acho que passa por tudo isso, porque capacidade, técnica, inteligência a gente tem, entendeu? Então é uma questão realmente de disciplina e de motivação e de dedicação, sabe? Isso me pega muito, assim, porque eu sempre olho... Porque a gente tem até... Isso é um achômetro, tá? Porque se eu soubesse, a gente seria campeão do mundo, tá? Isso é o que a gente acha. Mas é doido, né? Porque você parava pra pensar a popularidade do League of Legends, de ver a própria capilarização que a gente tem no Brasil é gigante, né? Gigante. Mas acho que talvez seja um histórico da própria modalidade, né? Que você parava pra pensar o quanto que o MOBA descende dos RTS. Esse vou pegar a tradição que tem da Ásia com StarCraft. Talvez seja... A gente esteja começado a corrida no meio, né? Pode ser. Pode ser que você tenha um ponto aí também. E eu acho que o circuito da Riot também não ajuda tanto, tá? O desenvolvimento. Você pega, por exemplo, o CS. Nosso time de CS, ele tá, ele treina diariamente com todos os times do mundo. Entendeu? Então ele treina tanto com os europeus, com os americanos, com os asiáticos, assim por diante. O circuito da Riot, apesar de muito legal, que ele é regionalizado e aí junta todo mundo no final, ele acaba expondo a gente menos a esses times mais fortes. Então a gente consegue beber menos dessa fonte. Aí, então vamos fazer bootcamp. O bootcamp não é tão eficiente como você treinar com frequência, porque assim, a gente nem consegue treino contra time forte, mesmo quando a gente tá em bootcamp. Porque eles não querem treinar com a gente, porque eles não têm nada a ganhar treinando com a gente. Então, assim, é um problema que é difícil de resolver, mas tem solução, certamente. Certamente.
Outra parada que eu queria trocar uma ideia com você, ainda mais com nessa parte de... Tá tão macro que você vê a cena de esportes, é que apesar dos esportes terem crescido muito no Brasil, a gente ainda é um país onde é muito difícil você ter acesso a um computador. Sim. Você tem um desktopzinho, tipo esse daqui que a gente tá fazendo a transmissão do podcast, cara, isso aqui é... Esse é o preço que o cara gasta numa moto, num carro. Sim. E até mesmo isso... Talvez tenha sido um dos grandes fatores que fez o Free Fire crescer no Brasil, foi a acessibilidade dele, né? Como é que a gente faz para transformar e tornar o eSport mais acessível, não só para assistir, mas também para a gente trazer uma parcela da população para poder participar também das modalidades? Cara, eu acho que assim, todo mundo tem que andar um pouco em conjunto, né? Para a gente conseguir trazer mais acessibilidade para eSports. Mas é óbvio que com a evolução tecnológica, a capacidade, o preço de peças que vão conseguir rodar os jogos tendem a diminuir, a não ser que os jogos tendam a ficar mais complexos. E é aí que eu acho que as publishers precisam entender e ir adaptando, que é o caso do Free Fire. Acho que a gente vê isso também no Valorant, que acho que já roda em computadores, né, um pouco menos potentes que, por exemplo, o CS, né, ou o Dota e assim por diante. Acho que esse foi até o grande motivo da popularização do LoL no Brasil. Né? Porque o LoL, apesar de ser um jogo pesado, ele é muito mais leve que a maioria dos jogos que tinham na época lá atrás. Né? Então, assim, eu acho que tem que ser todo um processo em cadeia para que a gente consiga, com o desenvolvimento cada vez maior da tecnologia, onde as peças vão ficando mais baratas, que os jogos não entram num nível de complexidade que a gente está sempre acima do que o nosso poder de compra é capaz de ter. Né? Acho que esse seria o principal fator, assim, olhando de uma maneira mais abrangente. E como organização, cara, o que a gente procura fazer, cara, é trazer o máximo de transformação digital possível que a gente conseguir, sabe? Seja através de iniciativas diretas ou indiretas, né? Mas a gente entende que, putz, o Brasil, acho que, se eu não me engano, hoje é o 4º maior mercado de esports, acho que é China, Estados Unidos, Índia, Brasil, se eu não me engano. E que, cara, a gente tem um potencial enorme. Enorme, enorme, enorme. Só que essa porta de entrada, ela precisa ser... A gente precisa abrir ela um pouquinho mais. E é difícil tornar acessível, né? Acho que você deve ter uma base que deve acompanhar, gostar e assistir. Às vezes não deve conseguir jogar, ou se joga, provavelmente joga em outras categorias, joga mais o Wild Rift do que o próprio League of Legends. Então tem um déficit, né? Até mesmo, acho que talvez aí que seja a grande questão polêmica, essa falta de incentivo até mesmo do próprio governo, de como é que a gente consegue transformar o esporte também um instrumento de ascensão social, né? Super. Porque parece que a gente tá falando de, os meninos querem jogar joguinho. Não. Hoje você ser jogador, profissional, é um jeito de tirar o cara de uma condição ruim, de uma situação ruim. É muito louco. E é uma pergunta pessoal pra você, pra gente poder encerrar aqui o trechinho do Thomas no nosso papo. Vocês hoje estão com... Assim, é um esculacho a quantidade de patrocinadores da PEN. e a qualidade aqui. Tem BMW, tem Motorola, Subway, JBL. Como é que é pra vocês essa gestão desses clientes, dessa exposição, dessa organização tão grande? Qual que é a maior dificuldade pra vocês de fazer essa gestão macro? Porque falar de competição no dia a dia, quem ganhou, quem perdeu, isso é fácil. Sim. Agora, como é que fazer a máquina rodando com três grandes jogos que vocês administram, com várias equipes embaixo dentro disso, com um patrocinador, pensando no próprio nome da PEN, né? Que é uma marca muito grande, além do que a própria competição. Como é que é essa gestão no dia a dia? Cara, eu não vou mentir, é duro. É duro e cansa muito, mas é muito gratificante, né? Acho que assim, como qualquer outra empresa, acho que assim, as pessoas é a parte mais difícil mesmo da questão de gerir, porque é a parte mais importante. Né? Assim, hoje a PEN tem um time incrível de pessoas, que, putz, é o nosso maior ativo hoje, são os nossos times, né? E quando eu digo times, não são só os times, né, os jogadores, são os times, o time de marketing, o time comercial e assim por diante. E ao mesmo tempo é o nosso maior desafio. Pessoalmente, pra mim, também, porque, cara, lidar com pessoas é sempre muito desafiador, porque você sempre tem muito a aprender, e se você não tomar cuidado, você acaba perdendo esses aprendizados. Então,
constantemente, você tem que estar muito ligado de, cara, puta, toda situação e toda pessoa acho que tem muito a ensinar, né? Então, assim, é uma coisa que a gente sempre tenta reforçar de, cara, beleza, a gente pode estar na pior situação possível. O que a gente pode extrair daqui de aprendizado para que isso não volte a acontecer, ou que a gente melhore e assim por diante. Então, acho que assim, a nossa maior fortaleza e o nosso maior desafio estão em pessoas. Então, acho que essa independente de marcas, de patrocínios, de times, de competição, cara, é essa galera que faz tudo isso acontecer. Sem essa galera, a gente não faz nada disso. Então, é isso. Acho que o nosso maior desafio é esse, é óbvio. É o que você falou, as coisas do dia a dia, putz, é super difícil da gente entender como que a gente vai produtar as coisas, o que o patrocinador está querendo, o que as marcas hoje estão olhando mais, os direitos de transmissão, qual que a plataforma está pagando melhor, e etc. Mas nada disso funciona se a gente não tiver as pessoas certas nos lugares certos, cuidadas da maneira certa, olhadas da maneira certa. Acho que é isso. Porque eu tava olhando aqui e achei muito doido você ver a própria evolução das camisetas, né? E aí você vê aqui de 2010 até 2023, você vai quase num camiseta do terceirão, né? Uma coisa completamente informal. Exato. Uma marca com uma BMW estampada na lateral, que é uma coisa que é fortíssima. Um Subway no peito, que é uma marca internacional. E ao mesmo tempo, vocês estarem administrando equipes que às vezes têm jogadores de 16, 15 anos, também devem ter profissionais de marketing que têm 16 anos no marketing. Né? Sim. É um desbalanço muito grande em 10 anos. A gente tá falando de uma coisa que foi daqui pra cá em 10 anos com uma disparidade muito enorme. Não, é uma loucura. Eu nunca tinha parado pra pensar nesse ponto, sabia? Que você acabou de citar. Você tem um jogador de 16 e às vezes você tem um cara que trabalha no marketing tem 16 anos só de experiência numa área. Mas é justamente o que você falou. Então, eu acho que esse é o grande desafio. E tem vários momentos assim que, putz, pegando o exemplo de contratar o profissional de marketing de 16 anos. Pô, o cara sabe muito mais de marketing do que eu. Entendeu? Então o grande desafio aqui é como que eu consigo fazer com que toda essa experiência, toda essa bagagem, que eu não atrapalhe, entendeu? Que eu consiga extrair o máximo que ele consiga realmente entregar o melhor dele aqui. Que acho que esse é o meu papel no final, é fazer com que, putz, todo mundo esteja conseguindo entregar o seu melhor, a gente está extraindo 100% de todo mundo. A gente viu o esportes crescer, desenvolver muito forte e tomar conta torcidas, pessoas apaixonadas. Assim, no país do futebol, você tem uma modalidade que cresceu e gera o dinheiro que tem, é uma loucura tão grande assim, de você imaginar, por 10 anos atrás, pensar, pô, vai vir uma modalidade que vai sequestrar a atenção das pessoas, de jovens. O que vocês acham que os esportes mais tradicionais, e aqui no caso do Brasil a gente sabe que o futebol é a maioria, tem a aprender com esportes? E o que as organizações de esportes eletrônicos têm a aprender com esses esportes mais tradicionais, como o futebol e outros que a gente tem? Cara, eu acho que o modelo de negócio é a coisa que esportes tem muito na vantagem contra os esportes tradicionais. Né? Tirando, de novo, NBA, NFL, etc. O fato de não ter esse lastro direto com federações e instituições que têm política envolvida no meio acaba ajudando muito a parte do business. Né? Então são empresas particulares que têm interesses e assim por diante. Então assim, a gente consegue de forma muito mais clara prosperar e fazer com que todo mundo na cadeia prospere. Né? Então acho que assim, esse seria um dos aprendizados. O outro também é a nossa... Cara, acho que os esportes tradicionais, pegando o futebol como exemplo, a produção de conteúdo que eles fazem é uma coisa assim que beira o ridículo, né? Para não dizer outra palavra, que assim, é muito ruim. Sim. Né? Então assim, a entrega que a gente tem, e que putz, eu vejo as organizações de esportes se desdobrando e fazendo, cada uma puxando a outra, uma vai lá e, sobe o sarrafo, a gente tem que vir subir de novo, aí puta, o outro vai lá e sobe em cima dos dois que estavam brigando. Então é uma loucura. A gente realmente tem um foco de entrega muito grande. Porque a nossa comunidade está na internet, ela é muito exigente. Né? Então a gente tem que estar constantemente se reinventando. Então acho que a maneira de comunicar com esse torcedor é muito... Acho que a gente faz isso muito melhor que os times de futebol. Agora, a fidelização, a capacidade de angariar, a capacidade de se manter relevante mesmo, pega o Palmeiras que ficou 20, 30 anos de seca de título e ainda continuou sendo a potência que é. Cara, isso a gente tem muito que aprender. Acho que, sei lá, os times de futebol têm 20, 30 milhões de torcedores, cara, puta.
a conseguir cativar a quantidade de torcedores e que, puta, ser aquela coisa geracional que passa de avô para filho, para neto, para bisneto e assim por diante. Acho que tudo isso são coisas que a gente tem a aprender. E a gente tem uma história muito pequena, né? Ainda, né? A PEN existe, uma das mais antigas, ela existe há 13 anos, né? Contrastando com o futebol de novo, o Palmeiras tem 110 anos. Então, assim, nem 10% quase, né? Um pouco mais de 10% da história do Palmeiras. Mas acho que isso. Acho que são esses os principais pontos, assim, que eu diria. Thomas, prazer enorme ter você aqui. Muito obrigado. Prazer, foi todo meu. Muito obrigado. E é nóis. Valeu. E agora, para a próxima parte da nossa entrevista. E agora, eu tô aqui com o queridíssimo Dinquedo Yaluma. Dinquedo, salve, bicampeão no CBLOL, começou sua jornada no cenário competitivo aos 19 anos e já rodou por alguns dos maiores times do país, como a Kabum e a Loud, e tá na PEN desde 2021. Já a Luma, nascida em São Paulo, é streamer e jogadora da primeira equipe de League of Legends da PEN. Campeã da primeira edição do Ignis Cup e do Goddess Cup também, um dos primeiros campeonatos de Minas que a gente teve aqui no país. Gente, prazer enorme estar aqui com vocês. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Obrigado pelo convite, tô ótimo. Muito obrigado por terem emprestado aí pra mim um tempinho de vocês. E a primeira pergunta que eu quero saber, e acho que é a curiosidade que uma molecada tem muito hoje em dia, vocês estão um dia na casa de vocês, jogando, trocando ideia no Discord, no outro vocês estão num dos times mais tradicionais de esportes do Brasil. Como é que é o processo pra você sair dessa coisa mais casual, dessa coisa mais em casa com os brothers, pra estar aqui ganhando pra jogar videogame? Sim. Cara, eu acho que eu peguei ainda uma parte mais difícil ainda do que a Luma, né? A Luma, como ela é mais recente, o cenário já... Eu ainda peguei até que uma fase boa, mas quando eu comecei a me envolver com competitivo de verdade, foi difícil, porque não existia um cenário igual ele tem hoje, já consolidado, né? Com bastante provas de que vai dar certo. Então eu tive que meio que arriscar. E foi difícil, mano. Eu já jogava bastante antes de começar a jogar, ganhar pra jogar. Eu já jogava, então nesse ponto não foi tão diferente, mas eu tive que abrir mão de muita coisa. Eu tive que abrir mão de jogar com meus amigos também. Quando eu tava jogando, eu tinha que... Não dava pra eu ficar sempre jogando com eles, porque querendo ou não, é outro jogo. Jogar com eles é totalmente for fun, é totalmente lazer, né? Então eu tinha que sair dessa parte com eles e tinha que focar no meu mesmo. Então, mesmo nessa época, quando eu tava em casa ainda, quando eu tava tentando, já era uma coisa que eu focava mais no meu, tentava focar na minha evolução, em como aparecer, como, né, começar a ir realmente pro lado onde eu começaria a viver disso. E você, Luma, como é que é esse processo? Pra mim foi bem diferente. Que ano que você começou a jogar? Eu comecei em 2016, no finalzinho de 2016 eu tava tentando já entrar pro cenário, então já vai fazer uns 6, 7 aninhos já, tô ficando velho. Eu comecei ano passado, mas assim, foi bem esquisito o que aconteceu comigo, porque minha intenção não era jogar profissionalmente. Assim, eu tinha esse desejo, mas era meio difícil, assim, tipo, principalmente assim, por ser mina também, não tinha muito incentivo, então assim... Você meio que pegou o começo desse outro cenário, né? Então é como se... Foi com bem certeza... assim, entrei numa onda assim e deu certo, né? Porque eu já ia entrar na PEN como streamer. Tá. Que esse que tava sendo meu foco, era streamar, fazer vídeo, fazer a galera dar risada e tal. Aí... já tava tudo certo aqui pra entrar na PEN, e daí começou a rolar esses rumores aí de que ia ter um cenário inclusivo, né, tal, e eu, assim, não vou falar que eu sou, assim, super boa no LoL, mas se eu quisesse jogar, acho que eu conseguiria. E daí foi isso, daí eu falei com a PEN, os caras toparam ideia, eu ajudei até a formar o time, assim, pegando os nomes e tal, aí foi isso. Mas tem algum scout, tem um olheiro, tem um... Porque assim, eu sou muito do futebol. Uhum. Do futebol é básico, sabe? Você vai, tem um dia que junta os moleques, você faz um teste, funciona, vai jogar num time, ou tem um olheiro que vê você jogando na escola, na faculdade. Sim. Tem algum, sei lá, olheiro que olha uma partida online e fala, essa partida online que louca? Tem. Mas mesmo? assim, né? Até hoje eu acho que ainda é assim. Na minha época eu acho que era um pouco mais, assim, pra você entrar pro competitivo. Acho que ainda é, mas na época pra você entrar até direto no CBLOL, muito a gente vinha da solo kill, né? Que é um ranking no jogo mesmo, onde mostra mais ou menos o seu nível, o seu ranking atual. Então, quando você se destacava nesse ranking, normalmente os times entravam em contato com você, perguntando como você era, qual que era o seu objetivo, se você realmente queria ou não. E aí ia meio que
né, fazendo uns testes por causa disso. Então hoje em dia ainda é assim, mas obviamente quando você sai desse ranking você tem um longo processo até chegar, por exemplo, numa PEN, num CBLOL, num nível mais alto realmente. Porque deve ter um momento intermediário pra vocês, porque assim, tá na solo kill, são um ótimo jogador, incrível, destrói da sua casa. E agora você tem um compromisso com outros 4 caras do seu time, você tem um time técnico, você tem entrega comercial, você tem que fazer publi vestido de escoteiro, você precisa começar a fazer outras coisas. E deve ser um período de transição também difícil, né? Deve ser uma arrebentação difícil de cruzar como jogador, né? É bem esquisito. O começo eu acho que é difícil. O Jinqueda já deve estar acostumado, mas assim, vivências que você nunca vai ter na sua vida se você não jogar, assim. Tipo, de ter que lidar com situações assim que aí chega na hora você não sabe como lidar. Porque você nunca passou por isso. Eu falei, é um jogo totalmente diferente, né? A Luma também sabe, você sair da solo kill e jogar um competitivo, como você disse, você tem responsabilidade com 4 outros caras do seu lado, literalmente, que são seus jogadores, mas também tem responsabilidade com todo mundo que trabalha aqui na PEN, eu também tenho responsabilidade com eles, de entregar um conteúdo, de entregar, né, um serviço, enfim, com a própria organização, com a própria Riot. Então, realmente, quando você vai para esse lado mesmo mais profissional, você começa a ter que tratar com outras coisas além de só jogar, né? E hoje tá até mais acessível, entre aspas, de você se tornar um jogador, por exemplo, com a iniciativa da Academy. Sim. Deve ter um período de transição mais tranquilo, né? A própria Ignis Cup também é um ambiente mais tranquilo do que você, tá com 15 anos, tá indo direto pra um CBLOL, né? Antigamente a gente via isso acontecendo, né? Alguns jogadores de 17 anos, assim, nem... Hoje aconteceu recentemente, mas é bem raro. Um jogador que nem terminou a escola ainda, já tá jogando CBLOL. Sim. Então é muito difícil ver isso. Mas acho que também não podia, né? Não podia, né? Acho que até hoje não é o ideal. A Riot tem uma regra pra isso, mas eu acho que é uma regra, por exemplo, de 17 anos, é algo relacionado à idade. Então, às vezes, o jogador que pode ter repetido uma aula, um ano, pode ter entrado um pouco depois, às vezes ele pega o final do terceirão ali e já tá no competitivo. Muito louco. Então é loucura, né, mano? O cara vai pra escola ainda, treina e vai pra escola. Então é muito diferente, mas realmente são os casos mais raros hoje em dia. Eu tive a coincidência, assim, de ter 2 amigos, assim, que eram só amigos meus, de terem sido vistos, assim, por olheiros, né, na solo kill. Que legal. Aí eles jogam hoje Academy e CBLOL. Mas assim, é coisa assim, às vezes o menino não tem nem idade pra jogar, mas eles vão lá, pegam pra mostrar a rotina e tal, assim. Eles já vão preparando, né? Eles já vão te preparando. Dificilmente te colocam já num cenário mesmo, já te colocam pra treinar, mas vai te preparando. Pô, tem jogador que tem, sei lá, 15, 16 anos, às vezes que já tem até contrato pra futuramente, quando ele estiver pronto, né? Quando ele tiver terminado a escola e tal, estiver mais preparado, aí ele vai começar realmente a treinar e tentar entrar nesse meio. E focando um pouquinho na Luma, mas também quero um pouquinho da opinião do Jinqueda também. A gente viu o ano passado essa iniciativa da Riot de começar a ter essa competição exclusiva para as mulheres, essa formação dos times femininos, a Ignis Cup. Mas, parando para pensar, o League of Legends é uma competição que os times são mistos, né? Sim. Por que a gente não vê tantas minas nos times principais? E você acha que precisaria ter essa divisão? E qual que é a importância de ter um campeonato como a Ignis Cup para as meninas jogarem? Tá. Assim, eu acho que isso cada pessoa vai responder de um jeito diferente. Mas o que eu acho? Eu acho que sim, precisa ter divisão. Mas não é porque as minas não conseguem chegar no nível dos caras. Tipo, obviamente conseguem. Mas é uma questão mais de criação, sabe? Tipo, é muito comum você ver, assim, moleque com 12 anos jogando e, assim, a família vai, tipo, incentivar, vai falar, mano, tem que jogar mesmo, sei lá o quê, toma equipamento, toma tudo. Mas não é o que normalmente vai acontecer com menina. Assim, eu acho muito forte isso. Obviamente tem exceções. Tem família que não se importa com menina jogando, mas tem família que fala assim, não quero ver minha filha jogando videogame. Então eu acho que essa é a diferença. É que menino tem a chance de poder... É que o LoL é muito... Eu acho que qualquer esporte é isso. Se você começar mais cedo, é melhor pra você. Acho que sim, concordo. Então acho que se você não tem um incentivo de jogar desde novo, vai ser mais difícil, entendeu? Não que
não seja impossível, é possível. E como é que você viu a recepção das meninas quando vocês montaram o time, ganharam, começaram a aparecer mais? Pera, não ouvi a pergunta. Como é que você viu a recepção das meninas com você? Você recebeu muita mensagem? As meninas falaram com você? Nossa, eu acho que, assim, a melhor parte de jogar e streamar sendo mulher é isso. Tipo, é poder inspirar outras meninas a fazerem o que elas querem. Porque geralmente não é o que acontece. E isso aconteceu comigo, na verdade, né? Tipo, eu fui uma exceção que, assim, basicamente eu fui criada pelo meu irmão. E meu irmão sempre foi jogar. Aí eu ficava jogando com ele o dia inteiro, eu jogava tudo. Eu comecei a jogar LoL em 2013, mais ou menos. E eu jogava, assim, relativamente bem pra minha idade. Aí em 2015, mais ou menos, começou a ter essas coisas de escolinha de LoL, cursinho de LoL e tal. E minha mãe queria me pôr. Porque ela falou, filha, acho que... Pô, tá começando a ter essas profissões aí, acho que ia ser bom pra você, não sei o quê. Da hora, né, mano? Tem um apoio assim já. louco, Aí eu falei, não. Aí eu falei, mãe, pô, isso aí, meu, certeza que isso aí não vai dar certo. E além disso, pô, eu sou menina. Assim, eu tinha que me fingir de menino jogando assim pra não ser esculachada. Isso é o mais comum, né, mano? É, Todas as nossa, meninas falam isso. Um monte de menina se finge de menino pra não ser esculachada na internet. E eu fazia isso. Aí eu falei, pô, mãe, não, valeu, vou ter uma vida normal. Eu devia ter seguido minha mãe. Podia estar até antes, né? Sim. Pô, mas começou a jogar cedo também, em 2013. Começou a jogar muito cedo comecei. Pô, tem uma pergunta pessoal aqui. Você ainda joga com seu irmão LoL? Às vezes. Você carrega ele? Não, eu tento afundar ele. Não dá, eu tento... Se eu jogo com meu irmão, a gente entra no modo Goblin, assim, tipo... É só zoeira. Só zoeira? Só zoeira. Pô. Eu não consigo jogar sério, assim. Se eu não tô pra jogar sério, não dá. E, Dinquedo, como é que é pra você? Pô, que você também... É muito louco, né? Até falei pro Thomas que a gente tá começando a ver agora a primeira geração de jogadores começando a se aposentar no esportes. Sim. Que é muito doido, assim. Sim. Pô, a molecada começou, já tá chegando uns 30 e poucos. O cara que já mais. tem aí 10, 15 anos de esportes, né? Doideira. E você que cruzou já, passou por vários times, passou por vários momentos também da própria cena. Como é que você tá vendo pra você essa coisa de começar a ter esse foco também nas minas dentro do LoL? Cara, pra mim é sensacional. Eu acho que o nosso cenário, ele é novo também, né, assim, no geral. E ele começou de uma forma meio difícil de incluir as minas, porque uma coisa que era muito vivido antigamente era gaming house, né? Uhum. Que é pro pessoal que não conhece, game house era literalmente a gente vivia juntos, os jogadores todos viviam juntos. E era muito difícil pra uma mulher conseguir viver no meio de 8 moleque destruindo a casa, as minas que são, né, mano, mais certas, né, na vida. A gente era tudo largado, tudo uns porcos, mano. Então era muito difícil. Então, desde essa época já tinha muito realmente essas coisas que dificultavam a entrada de mina no nosso cenário. Então, pra mim, eu tô super apoio a Ignis, acho que é um começo muito bom pro cenário delas e futuramente, com certeza, isso vai ser um incentivo, vai ser uma ajuda para elas irem entrando também junto no CBLOL, e eu acredito muito que futuramente a gente vai ver no CBLOL mesmo, principal, a gente vai ver uns times muito mais mistos. E você falou da Game House, porque essa é uma realidade que era muito intrínseca ao começo da cena do esportes, né? Então, Sim. Todos os grandes times começaram de alguma certa maneira de Game House, mas hoje a gente vê instituições, organizações grandes que já tem, vocês não estão tendo o prazer de ver isso daqui, mas é bizarro isso aqui que a PEN tem. É. Bizarro. Tem outros times também que tem complexos, coisas grandes. A gente tem visto grandes instituições que hoje começam com times em estruturas muito grandes também. O que mudou para os jogadores de vocês estarem numa game house para estar nessa estrutura mais organizada que hoje em dia? Cara, eu sou muito a favor do atual, do jeito que a gente tá vivendo. Eu acho que a Game House tinha também os seus pontos positivos. A gente, querendo ou não, a gente ganhava muito tempo, né? A gente tinha mais tempo de treino, porque a gente tinha menos tempo de locomoção, menos tempo de cuidar da nossa vida de verdade. Só que era muito menos saudável, né? A gente realmente só vivia o jogo o dia inteiro, aí acabava o jogo, a gente tava junto ali ainda jogando. Então, tipo, acordava 10 da manhã, jogava até 1 da manhã.
Então era uma coisa muito... Não era nada saudável, assim, pra gente. Então, pra mim, eu sou muito a favor disso aqui. Eu acho que torna realmente o ambiente mais profissional. Acho que evolui a gente também como seres humanos, como profissionais. E, enfim, a gente, querendo ou não, começa a arrecadar muito mais experiência pra nossa vida, além só do jogo, né? Qual foi a experiência mais bizarra que você viveu dentro de uma game house? Cara, é difícil, né? Tem essas coisas que eu não posso falar, mas... Como eu vivi por uns 3 aninhos, 4 aninhos em game house, eu já vivi por muita coisa, né? Desde, umas festinhas erradas, pessoal brigando. Então, eu tive muita coisa. As coisas que mais me marcaram normalmente foi briga, assim, de time. Porque é aquilo, é o que eu falei, você tava junto o tempo todo. Então, hoje em dia, você tá bravo com o treino, você tá estressado, você vai pra sua casa. Antes, você tava estressado, você ia jantar com o cara que você tava brigado, você ia dormir com o cara que você tava brigado, você ia acordar com ele. Então, querendo ou não, as emoções tomavam muito mais conta da situação, né? Então eu já vivenciei muita briga, assim. Eu nunca briguei com ninguém, mas já vivenciei algumas brigas que foram engraçadas e já até contei algumas histórias. E a mais bizarra, na verdade, eu vou contar aqui rapidão. Eu dormia com o Ranger, né? Um jogador conhecido no cenário, e eu dormia com ele. Cara, um dia ele teve um ataque de sonambulismo. E, cara, ele acordou, né? E quando eu olhei pro lado, cara, ele tava dando vários socos no chão, assim. E, tipo, xingando alguém. E xingando, e, mano, dando soco, tal. Aí ele olhou pra mim, assim, falou alguma coisa, me xingou, falou, não lembro direito o que ele falou. E eu, mano, armado. Mano, se você vier, João, eu não vou apanhar de graça. Aí, né, ele xingou, deitou e dormiu. Acho que essa é a que eu tinha até esquecido, mas acho que foi a que mais me marcou. E a partir daí eu tive que trocar de quarto. Meu Deus. E como é que é a rotina de vocês hoje de preparo físico, técnico, dentro de uma equipe como a PEN? Acho que isso é muito em volta dos treinos, né? Mas assim, você treina... Vocês chegam aqui, aí tem... Sei lá, tem aquela ginástica de esticar bracinho, tem uma parte física ou não, vamos jogar, tantas partidas. Eu acho que isso vai de pessoa pra pessoa, eu acho. Tem gente que gosta de se exercitar, tem gente que gosta, até às vezes jogar antes de treinar, tem gente que prefere só entrar pra jogar de mente vazia, assim. Eu acho que vai de pessoa pra pessoa. Eu, particularmente, eu acho que eu funciono melhor se eu entro de mente vazia, assim. Tipo, se eu só, sei lá, almoço, chego no computador, ok, vamos jogar, tô tranquila, e bora. Mas é bem importante fazer uma fisioterapia, assim, tipo uma das preparação mãos, física. pra, evitar tendinite, assim, é bem importante. A gente vê muito jogador, eu já vi jogador que era muito bom perder meio que a carreira por causa de tendinite, mano. Caralho. Eu acho que o Absolute, O Absolute é um exemplo, ele era um jogador que ele sempre teve no alto nível. Teve os problemas dele também ali de querer ou não jogar, mas eu sei que já ouvi muito problema de que ele, tava num momento bom da carreira e teve a tendinite muito forte e acabou perdendo tempo, assim, sabe? Teve que parar por um tempo pra se recuperar e não conseguia jogar. Então você vê que realmente é uma coisa importante. São poucos casos, mas realmente é algo que você tem que estar sempre atento. Eu acho que o exercício físico, no geral, é bom pra nossa vida, né? Então, sim. Eu falo que é essencial até pra nossa carreira, mas a questão de treino é uma coisa mais técnica mesmo. A gente chega aqui por volta do horário de treino já, então a gente conversa muito sobre o jogo antes. A gente tenta ter uma conversa do que a gente quer fazer pra nossa estratégia semanal, como que a gente acha que a gente vai ter uma boa semana pra evoluir, e aí realmente o resto é mais questão de jogo, mais questão de prática. Mas vocês têm... Isso até é uma dúvida mais pessoal mesmo, assim, até por não saber tanto. Tem treino muito... Por exemplo, que nem a molecada batia mira no CS, sabe? Ficava batendo mira pra entrar na partida, ou contando pixel. Vocês têm... hoje a gente vai fazer 1 hora de jogada contra bot pra entrar numa partida contra uma equipe. Ou não, hoje a gente vai testar uma tática. Como é que é? Tem esse treino nesse nível específico, assim? É que eu acho que aí é mais pra treinar, tipo, reflexo, assim, né? Assim, acho que até pode ter uns joguinhos, assim, separados, assim, pra você querer aprimorar reflexo. Mas dentro do LoL é meio difícil, né? Você treinar alguma coisa específica, assim. No CS, nesses FPS que a gente vê, é muito memória muscular, né? Então, sim. O cara, ele querendo ou não, ele tá na partida com bot e ficar matando, dando HS ali, matando os caras por 1 hora, treina muito, né? A mira dele no jogo vai estar meio que ali já, né? No LoL não tem tanto isso. No LoL é mais, realmente, são situações
todo jogo é diferente, todo jogo são situações extremamente diferentes. No máximo que você pode treinar é talvez um farm, né, que é uma coisa do jogo, que é uma coisa mais padrão. Ou você treinar combo, às vezes, de alguns bonecos, né? Você treinar como combar, como, né, usar as habilidades junto, de uma forma mais certa. Mas não são treinos tão comuns assim como são nos outros jogos. E uma coisa que a gente tem visto das equipes de esportes nos últimos anos é que está transcendendo só a competição. Então, antes era muito o jogador, o cara jogava bem, performava bem e tudo mais, mas hoje a gente tem visto cada vez mais organizações fazendo conteúdo, organizações que têm streamers, que não necessariamente são jogadores, ou jogadores que acabam virando streamers, acabam virando influenciadores. Como é que é pra vocês esse novo cenário que está se desenhando, de que o jogador ele também tá fazendo propaganda, tá fazendo uma campanha, tá fazendo um vídeo, tava assistindo os vídeos de vocês no YouTube, que são tipo, o Dinquedo é sacanagem nos vídeos do canal do YouTube da PEN. Como é que é pra vocês esse degrauzinho a mais que tá dentro da profissão? Eu acho que é bom pra... Eu acho que isso inclui mais gente, assim, na torcida, né? Porque, assim, eu sempre gostei muito de acompanhar o cenário competitivo, mas era isso. Era tipo, você via as pessoas batendo cabeça lá, e era isso. Mas, falando do meu ponto de vista, sempre dá mais vontade de conhecer as pessoas, né? Tipo, eu acho que todo mundo é carismático de algum jeito. Tipo, todo mundo, sem exceção. Ah, mas o cara é muito quieto, não tem emoção. Mano, é o jeito dele. Tipo, você querer fazer isso florescer ou não, vai dar organização, sei lá. Isso dá muito dinheiro, velho. Dá muito dinheiro fazer conteúdo, assim... seja até de propaganda ou não, qualquer coisa bem for fun, assim, engaja muito. E dá muita torcida também. Né? Abre muitas portas, né? Você ir pro lado da imagem, você ir pro lado do streaming, porque, como eu disse, no competitivo também, obviamente, você abre algumas para outros rumos, né? Só que no competitivo você tem muito pouco tempo de conseguir se dedicar para outra coisa, né? Porque a gente joga muito tempo, a gente dedica muito tempo do nosso dia para isso, então é difícil de você conseguir, né, criar outras coisas junto, mas esse lado pra mim é sensacional, o lado de criação de conteúdo. Eu acho que os fãs amam, porque eles querem estar realmente cada vez mais próximo da gente. Eu sou super a favor e provavelmente o meu próximo passo aí, futuramente, se eu pensar em aposentar, com certeza eu vou querer ir pra esse lado. Porque dá uma longevidade, né? Sim, sim. Você se aposenta, você não precisa parar, você pode... continuar criando conteúdo, seguir carreira como influenciador. Sim. O querendo ou não, o competitivo, ele é muito... Ele te cansa muito, né, com o tempo. Acho que competição no geral, né, numa forma geral, chega um momento que você vai perdendo a cabeça, você vai perdendo, né, você não vai tendo mais mesma vontade que você tinha quando você era mais novo, você vai criando outros objetivos na vida, querendo ou não, e aí você vai ter que, querendo ou não, você vai ter que ir pra outro rumo. Então, se a gente não tivesse a parte de criação de conteúdo, ia ter que parar de jogar e fazer uma faculdade, né? Então é uma coisa totalmente diferente da experiência que eu criei todo ao longo desses anos. E ainda tem o Insider Rift, né? Que acho que o Insider Rift é uma coisa muito à parte, assim, da PEN, acho muito legal. Sim. E é uma exposição muito doida, né? Que você tá mostrando um lado... Pô, eu tava assistindo o último agora dessa última temporada, desse último split, e é muito louco você ver um lado muito sensível de... Pô, uma equipe que chegou até a final e perdeu. E expor aquilo é quase como expor uma ferida muito forte, que é uma coisa que talvez grandes clubes se escondam. E vocês estão expostos, assim. Como é que é você lidar com esse momento de fragilidade com 100 mil visualizações, com comentário, com pessoas? Bom, é um pouco pesado em alguns pontos, né? Porque é aquilo, a gente já tá sofrendo muito com a própria derrota, a gente já tá sofrendo por nós mesmos. Mas eu acho que é um conteúdo... Eu sou muito a favor desse tipo de conteúdo, porque acho que é o que os fãs realmente querem ver. Eles querem ver esse tipo de coisa acontecendo. Até se a gente olhar como fã de outro esporte, assistir esses documentários de futebol, de basquete, é insano. Eu sou muito fã desse tipo de conteúdo, então eu apoio muito a PEN na questão do Insider Rift. E eu acho que... É aquilo, tem seus lados positivos, tem seus lados negativos. Tem jogador que vai sofrer, às vezes, um hate a mais por causa daquilo. Tem jogador que vai crescer por causa daquilo. Então... É difícil dizer que tem seus dois pontos, mas eu acho que é um conteúdo realmente muito da hora de assistir. Eu gosto muito de assistir, até a gente, então, enfim, eu sou muito a favor, no geral. E é muito importante, né, pro pessoal saber o que tá rolando, porque tem gente que não tem ideia da nossa rotina, do que a gente pensa, da pressão.
E a PEN, como uma organização tradicional, como a gente disse, com muita torcida, a gente tem, querendo ou não, a gente tem que dar muita satisfação pros nossos fãs, né? Eles entregam muito pra gente, eles estão lá sempre torcendo, eles estão sempre, né, querendo ganhar, eles estão sempre dando o máximo, então a gente também tem que dar o nosso máximo e, querendo ou não, entregar esse tipo de conteúdo, entregar pra eles de forma mais clara e mais sincera do que tá acontecendo. Eu acredito que seja a maneira certa de lidar com a situação. E você, acho que a parada do jogador de esporte, que é muito diferenciada de um jogador de futebol ou de uma outra modalidade, é porque tem essa acessibilidade muito grande, né? Então a gente vê, não sei se você acompanha futebol, você vê um Neymar, tem um Endrick do Palmeiras, parece que ele tá anos-luz de distância da gente. Sim. Uhum. E aí você vê jogadores de times de esportes, já vi foto de sua no meio da torcida, com a galera junto, galera perto, essa proximidade de rede social também, esse trato fino com a rede social, aumenta essa proximidade. Mas como é que vocês lidam com a pressão que tem também da torcida, ou do hate, ou de comentário de crítica, do momento também que a própria PEN vive? Como é que é lidar com essa pressão das pessoas? Cara, eu acho que é um pouco também parecido com o que eu falei do Insider Rift. Querendo ou não, tem os dois pontos. Tem um lado negativo, tem um lado positivo. Às vezes, quando você não tá num momento muito bom, você sente que não tá jogando bem, realmente não tá desempenhando tão bem, obviamente pode ser que pese mais pra você. Mas eu sou sempre do time de que, mano, é aquilo. Os caras estão entregando porque eles querem resultado, eles estão torcendo pra gente, eles estão dedicando o tempo da vida deles pra gente. Então, a gente também tem que devolver, entendeu? Então, eu acredito que se você tá numa organização grande, se você quer ser um jogador grande, um jogador renomado, você tem que estar disposto a lidar com isso, você tem que estar disposto a lidar com pressão, tem que estar disposto a lidar com cobrança. E eu acredito que quando você entra na PEN, você tem que estar com a mente aberta para isso, porque realmente é diferente da maioria das outras organizações do nosso cenário. Querendo ou não, é um patamar acima. E você, Luma, já tá sentindo a pressão da torcida? Então, a torcida mais me tranquiliza do que qualquer outra coisa. Eu acho que, na verdade, pra mim serve que nem um gás, né? Tipo, dá uma boostada assim enorme ver gente que, até perdendo, assim, obviamente, vai ter gente xingando e tal, sei lá, porque é normal. Mas vai ter muita gente, assim, apoiando e acreditando, velho. E, tipo, ver isso é, assim, absurdo. E acho que isso diz muito sobre o CPEN também, né? Porque aqui, pelo menos do meu time, todo mundo se sente, assim, obrigado a ganhar, mas não por pressão, assim, nem nada. Mas, tipo, olha o que os caras fazem por nós, sabe? A gente tem que devolver a mesma moeda. E a gente sempre sente muito isso. Mas não pressão de um jeito ruim da torcida. Isso eu nunca senti. Qual foi a maior chegada que você já tomou num campeonato, assim, de pressão? Já tomou alguma chegada de torcida, uma chamada, assim, que você, caraca, assim, não tava esperando essa? Na verdade, no último Insider Rift, não foi no final, foi depois que a gente perdeu. Quando a gente perdeu, a gente tava saindo, assim, pra nossa sala e tinha alguns torcedores bravos ali na hora, com emoção tomando conta, e eles estavam xingando e gritando pros jogadores passando. Eu fui o último a passar, eu acho, mas eu tava vendo eles xingando meus teammates, então acho que foi o momento mais pesado, assim, que eu senti com relação à torcida. De resto, foi sempre muito bem, assim, a recepção da torcida é muito forte, então, quando a gente chega num jogo importante, eles estão lá gritando, estão soltando fogos, estão fazendo barulho, então normalmente isso me dá um gás muito grande pra situação, pro momento. Essa recepção é bem boa também. E tá tendo um tipo de transição agora, né, nas torcidas, tipo, eu não sei se sempre foi assim ou se eu nunca notei, mas agora, sei lá, começa a ter briga de torcida, já tá futebolizando, assim, né? Tá crescendo, né, cara? Tá crescendo, porque a rivalidade é uma coisa que, né, nas torcidas existe, né, mano, em todo esporte, não tem jeito, a gente vê isso muito hoje em dia, né, PEN Loud, PEN Red, a gente vê os times que normalmente batem mais de frente, assim, e é uma loucura, mas acho que faz parte do esporte, que não, isso cria mais, né, mais rivalidade, mais competição. E o senhor é da zoeira também, o senhor também dá... Eu tô aí, né, tô aí pra graça sempre, gosto daquela provocada, de brincar, tô por aí. E eu tava conversando com o Thomas sobre a importância de um acompanhamento psicológico dentro de uma equipe, que nem vocês, ainda mais que a gente tá falando sobre questão de cobrança de torcida, pressão, ainda mais sobre carreira, né? Sim.
Como é que é para vocês a importância de ter esse acompanhamento psicológico e até mesmo esse desenvolvimento de inteligência emocional, essas outras questões para estar performando numa alta performance que nem vocês performam? Eu acho que é muito importante, porque, assim, já que é uma rotina muito pesada, tem horas que você não sabe mais o que é a realidade. Você não consegue separar o pessoal do profissional. Fica muito mesclado as coisas. Então, eu acho que é importante ter um psicólogo, assim, pessoal, seu, pra segurar a barra, conseguir visualizar as coisas melhor e não deixar, essas coisas te afetarem tanto. E acho que seria bem interessante também um psicólogo de time, assim, que é outra pegada. Não é a mesma coisa que um psicólogo o pessoal. E você, mano, que ainda mais homem que começou numa game house, o homem já não tem saúde mental. Já viveu numa game house que saúde mental talvez não seja. Saúde mental foi sugada. Lá brigava por um... Mas eu não sei se... tenho certeza, Ixi, os caras brigavam por meia, mano. Que os caras um pegavam a meia do outro, aí via os caras com a meia, essa meia é minha. E aí discutia, aí já acabava o treino. E aí já brigava, aí já cancelava o treino, aí já ia cada um pro seu canto. Era loucura. Então eu não sei se isso me atrapalhou ou me ajudou mais. Acho que me ajudou. Acho que hoje em dia eu tô mais calejado já com essas situações mais chatas. Mas eu acho que é muito importante também, como a própria Luma disse, você não pode, na hora do seu trampo, acho que todos os trampos são assim, né? Mas ali no competição, se você tiver com a mente ocupada, pensando em outra coisa, pensando em coisa de fora dali, vai te atrapalhar, isso pode te atrapalhar, e se te atrapalhar ali no momento, pode ser que te atrapalhe num dia mais importante, numa final, num jogo que é valendo tudo. Então, realmente, tem que estar sempre bem preparado em questão psicológica, e acho que o psicológico é um dos pontos mais importantes para um jogador estar conseguindo desempenhar bem. E, às vezes cria uma bola de neve, né? Você vai lá, você tem um dia ruim por causa de, sei lá, uma coisinha. Aí isso vai te resultar numa semana ruim, que vai te resultar em 2 semanas... Nossa. E você tem que parar o snowball, né? Porque se você deixar, aí você vai ficar um mês, e aí você vê jogador que meio que perdeu a carreira por causa disso, mano. Cara. No futebol a gente teve o caso do Dele Alli recentemente, que você vai vendo... Sim. Como é uma coisinha e vai virando arrastando tudo, sim, né? Vira uma coisa, porque, querendo ou não, impacta em muita coisa, né? Você começa a ir jogar, aí você vai e joga um jogo mal por causa disso. Aí você começa, aí talvez na semana que vem você já tá sendo muito mais cobrado do que o normal. Aí você já entra com uma pressão diferente. E aí você vê que, mano, quando você vê, você já tá no meio do fogo todo, tá ligado? É difícil de se parar. Então você tem que estar disposto, tem que estar com a mente clara pra conseguir realmente quebrar isso tudo. E o LoL, ele é um esporte muito coletivo, né? Então você tem... não adianta você tá carregando o time se um jogador tá mal, se a galera não tá bem. Como é que é pra vocês quando tem um mano do time que tá arrastando, tá ruim? Tá arrastando é uma palavra boa. Como é que é o momento, como é que é essa chegada pra trocar uma ideia? Tem um jeito sutil do... acorda aí, como é que é esse trato com a galera? Depende, depende muito, assim... Eu acho que no meu time a gente ainda é mais tratado assim, né? Porque é todo mundo mina, acho que a gente ainda tem, assim, um carinho a mais. Mas assim... Carinho a mais é muito bom. Mas assim, já aconteceu com todo mundo. Às vezes alguém tá mal, acontece. Tipo, isso é muito comum. Mas a gente tem que focar em todo mundo tá na mesma página. É muito difícil jogar se alguém, assim, não tá bem, ou se, tá performando mal por um motivo, assim, de fora. E... né, é muito notável quando essas coisas acontecem. Daí a gente para, a gente respira, a gente fala, o que tá acontecendo, o que a gente pode fazer pra melhorar, a gente tem uma conversa, tipo, às vezes até, questão de cancelar treino, fazer outra coisa, assim, mais produtiva, a gente faz. Mas é muito importante todo mundo estar na mesma página, assim. E bem também. No nosso caso, assim, depende mais é de jogador pra jogador. Tem jogador que tem seu jeito mais suave. Acho que o nosso time, coincidentemente, é um time bem mais suave. Acho que é um ponto positivo e até negativo nosso, às vezes. Mas tem jogador que não tá nem aí, não, mano. O cara só vai chegar te xingando e falando, que porra que você tá fazendo aí? Acorda, xará. Então como eu disse, na época de Game House eu via muita treta por causa disso. Porque tinha muito jogador que, é o que eu falei, querendo ou não era uma coisa tão profissional quanto é hoje. Então, o cara tava na casa dele, o cara acordava 5 minutos antes do treino. Aí chegava no treino dormindo.
Aí tinha jogador que já tinha acordado cedo pra treinar, pra chegar mais disposto no treino. Aí você se sentia desrespeitado, querendo ou não, né? Você fala, pô, mano, eu acordei aqui 9 da manhã pra já ir acordando o meu cérebro pra, né, chegar na hora do treino preparado, pra você acordar 5 minutos antes e comer na mesa e jogar de qualquer jeito. Então, era uma situação mais difícil. Então, acontecia muito isso, tinha muito dessas tretas. Então, é de jogador pra jogador. Hoje em dia, tem time que trata mais, tem time que trata um pouco menos. Mas é sempre bom, querendo ou não, dar essas chegada de atenção no cara, porque todo mundo quer ganhar, no fim das contas. Então, se alguém estiver trolando, alguém estiver arrastando de propósito, normalmente é uma chegada mais severa que ele recebe. É porque tem a chegada boa e tem a chegada ruim, Sim, né? sim, justamente. E Então, às vezes você tomar um xingo, às vezes é um opa. Não, tava precisando desse estalo, xingo exatamente. pra dar uma... Homem é muito diferente. Isso aí, já imagino muito a diferença que deve ser. E como é que é pra lidar com pessoas de nacionalidades diferentes, velho? Porque às vezes você tá lidando... Pô, você xingar um brasileiro, a gente aqui, ô caralho, acorda aí. Sim. Você sabe que é um tom. Isso eu tenho curiosidade. Se virar pra um também. Coreia e falar, ei, Coreia, caralho. A Coreia vai falar, o que é caralho? Sabe? Deve ter um momento de cultural difícil, né? De sacar. Sim. Na verdade, a experiência que eu tenho com os coreanos, eu sinto que, na verdade, lá eles se cobram mais até do que aqui. Caramba. Eles têm um... Não se cobram mais, mas nessa questão de ser mais grosso, de falar mais xingando de forma mais agressiva, eu sinto que eles têm mais lá do que aqui. Aqui eu sinto que eles tentam medir as palavras, eles não... Talvez seja realmente por não saber usar exatamente o tom certo, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente não sabe se a gente tá... Muitas vezes você tá xingando, né, em português um parceiro seu brasileiro, ele entende que é uma chegada. Às vezes se você xinga um cara em inglês, o cara acha que você tá, pô... tá bravo comigo, não quer jogar mais comigo, alguma coisa do tipo. Então você tem que tomar muito cuidado. É uma situação difícil de você achar esse meio termo, mas felizmente eu acho que aqui a gente não tem muito esse problema. A gente tem também nosso treinador que também é coreano, então ele consegue xingar a gente em português, em coreano, em inglês, ele xinga e tudo. E deve ser um intercâmbio cultural muito legal também, né? De você viver uma cultura mano, diferente aqui. Você tem experiências diferentíssimas com o coreano. Eu já tive experiências muito diferentes com o coreano. O coreano é muito diferente a cultura deles pra nossa, o jeito que eles lidam com as situações, e enfim, os nossos já estão cada vez mais brasileirados aí, né? Qual que é o mais brasileirinho do time? É o dinheiro, com certeza, é o treinador. É? Já tá ouvindo funk já? Ele fala português, ele começa a falar português do nada lá na sala. Aí Às vezes eu trombo com um giro aqui, não, é muito engraçado conversar com ele. Ele é muito demais, engraçado. cara. Ele é cara de pausaço, sai falando qualquer coisa, enfim. Quando estiver embrasando no baile, já tá... já foi convertido já. Tentando levar pra esses lados aí. Viver um pouco a vida. Luma, a gente tava lendo um pouco sobre você antes de preparar a pauta pro podcast, e tem algumas referências que você fala bastante sobre que você quer com o seu trabalho ajudar as pessoas a lidarem com o bullying. Ajudar a falar, levantar um pouco desse tema. Como é que você lidou com o bullying durante a sua juventude? E como é que você vê que o sucesso que você tem tido na sua carreira, a exposição que você tem tido, ajuda a levar um pouco de luz pra esse tema? Uhum. Nossa, acho que ainda tô superando o bullying. Todos estamos. Não, tem mas como. eu acho que isso até traz um pouco de volta aquilo que eu falei, de fazer mina se inspirar a jogar também. É porque, assim... Eu acho que o maior ponto da minha vida foi meu irmão ter me inspirado, assim, indiretamente, a eu ser quem eu sou. Porque, assim, por mais que ele seja meio tímido, ele é muito bom em conseguir se expressar. E isso me motiva bastante a me expressar. E o que mais eu gosto em streamar e jogar, além de ser a própria coisa, é também ver as pessoas falando, pô, eu consigo me relacionar muito com o seu conteúdo e isso me faz me sentir melhor. Que, meu, é muito comum, assim, velho, às vezes umas meninas mais novas, assim, que passa pelas mesmas coisas que eu, mano, eu tenho muito problema de ansiedade, muito. E eu sei que é difícil de lidar, assim, sozinho. Então, quando você consegue, mano, ter algum criador de conteúdo, assim, que, pô, tem um passado parecido com o seu, tem um jeito, assim, talvez não parecido, mas que você, pô, te faz sentir melhor, assim, sobre essas questões da vida, eu acho muito importante. E é um desejo meu conseguir ser essa pessoa pra outras pessoas. Acho que a Luma já deve ter recebido também. É foda você receber mensagem de gente, pô,
tava em depressão, tava um Sim, momento sim. muito difícil da minha vida, parecia que eu não tinha nada, mas, pô, quando eu assistia a sua live, tava vendo você jogar, era um momento que me sentia bem, me sentia vivo. Comecei a superar momentos de ansiedade, de depressão por causa de você, mano. Sim. Tem nada, acho que é a melhor parte, mano. Receber esse tipo de mensagem é muito gratificante. Porque bizarro. é muito bom você ser essa pessoa pra outras pessoas. E tem pessoas que são assim pra mim até hoje, velho. Sim. Tipo, às vezes eu tô numa bad, assim, velho, abro a live, assim, de alguém e, mano, inverte completamente meu dia. É mágico, assim, que essas pessoas fazem, sabe? E é doido porque quem sofre bullying, eu sofri muito bullying na minha infância também, você entra num lugar que você parece que você é inadequado a tudo. Sim. Você olha e fala assim, pô, eu não sou legal pra andar com a galera legal, eu não sou legal pra andar com a galera do esporte, eu não sou legal, não sou bonito, não sou isso, não sou aquilo. E aí quando você encontra alguém em destaque, você fala, pô, essa pessoa não é da galera legal, mas olha o sucesso que ela tá tendo, olha como ela preenche esse lugar, olha como ela chega no lugar. Ele tinha isso muito com... Sou de uma outra geração também, tinha muito isso com ator. Eu vi entrevista de um ator e falei assim, pô, esse cara não é o cara mais descolado do mundo, mas é um puta trabalho, uma puta carreira. Você vê como que até essas pessoas que são, assim, entre aspas, enormes, são gente como a gente. Sim. Tipo, eu tô começando a acompanhar muito ator atriz também, principalmente de musical. E às vezes eu penso, nossa, mano, elas são muito foda. Elas são, pessoas assim, extrovertidas, elas são incríveis. Como que funciona, né? Aí você vai lá, você vê uma entrevista, daí a pessoa fala, ela falando assim, nossa, eu tenho muita ansiedade, eu fico, enjoada de entrar no palco, eu sempre acho que eu sou horrível. Nossa. Enquanto isso, eu vejo a pessoa, tipo, sendo assim, sensacional. excelente. Perfeito. E ela acha isso, sabe? Isso é eu fico muito tipo, louco. acho que é normal, né? Se sentir meio assim, às vezes. Daí, dá uma humanizada assim na parada, né? Você falar que o Lucas é tímido é uma doideira. Sim, mano. Não faz Você vê sentido. os vídeos do cara. Não. que Ele é faz. tímido. O cara é louco. Como é que... Não, desculpa, eu preciso muito perguntar isso. Como é que é crescer? Porque assim, o Lucas inutilismo. Acho que eu lembro que um dos primeiros vídeos que eu vi dele é o com a mãe de vocês. Sim. Que ele fala, mãe. Pô, aquilo ali é clássico, loucura total. É clássico. Mas eu pegava me perguntando, imagina ter que crescer, morar na casa com esse maluco. Nossa, mas e você é fruto tão- desse ambiente. Como é que foi crescer com tão ele? Assim? natural, assim. Tipo, a gente é bem doido, assim. É que eu acho que a gente teve uma criação que a gente via muito filme de comédia quando a gente era criança. Ele, principalmente, que ele assistia... Acho que era Hermes e Renato o nome. A gente assistia bastante Jim Carrey, mano, uns filmes muito trash, assim. Então a gente tem o mesmo neurônio, assim, praticamente. Mas ele é tímido, assim. Ele é quietinho. Eu também sou quietinha. Mas, assim, se deixar, a gente faz merda. Mas nossa criação foi bem normal, assim, sabe? Ele sempre foi de gravar vídeo. Sempre. Acho que a gente tinha 7 anos e a gente tava gravando novela fake, assim. Então, assim, por mais que fosse meio assim... é que eu acho que a gente tinha bastante recurso também, né? A gente tinha uma câmerazinha, assim, meio vagabundinha, mas dava pra fazer uma brincadeira, um pátiozinho lá legal. Era só isso e a gente fazia festa. Pô, deve ter sido louco. E aí, pra gente encerrar, o que vocês acham que falta hoje pro Brasil pra gente conseguir disputar em alta performance campeonatos internacionais com outros países, assim? Principalmente em League of Legends. A gente sabe que o CS, a gente tem bons momentos no CS, e algumas outras modalidades a gente consegue se destacar, mas o League of Legends a gente ainda não vê tantas equipes competitivas no cenário internacional. O que falta pro Brasil bater de frente com equipes gringas? Nossa, acho que essa é mais pro dinheiro, né? Nossa, Não tenho ideia. essa é difícil. Se ele A Lu já souber. jogou pra mim já. Cara, essa pauta ela é discutida no cenário há anos, né? E a gente, claro, obviamente ninguém sabe a solução, né? Senão a gente faria e seria todo mundo bom. Então, com certeza, são diversos pontos que eu acho que interferem, tanto Eu a acho nossa que localidade, vem da cultura também, tanto né? da nossa cultura, tanto da nossa localidade. Pô, a gente tá totalmente excluído das regiões mais fortes, que é Coreia, China, então a gente não consegue ter acesso às informações que eles têm, então isso dificulta a nossa evolução também para peitar eles. Também tem a nossa questão da nossa cultura, tem, enfim, diversos motivos. Então, o que eu sinto que tem que ser o primeiro passo da nossa região é a gente realmente começar a ter desempenhos internacionais, no mínimo,
mais decentes e começar a peitar as regiões que têm o mesmo recurso que a gente, pelo menos. Eu sinto que o Kids aponta tanto os fãs, o Kids aponta tanto a torcida brasileira, e quando a gente vai lá pra fora a gente perde pra regiões que têm o mesmo recurso que a gente, também tá numa situação ruim, e a gente acaba perdendo pros caras. Então é isso que deixa a gente tão triste, e eu sinto que esse é o primeiro passo pra gente realmente começar a dar um passo maior como região. É a gente peitar as regiões menores, que é a Turquia, até o próprio Latam aqui, né, no geral, a América Latina toda, enfim, Oceania, que são as regiões que a gente merece ganhar, a gente deveria ganhar deles de um tempo, e de uns tempos pra cá a gente sempre acaba dropando um jogo, 2 jogos, que é o que faz diferença na hora do resultado. Então, eu espero que eu tô bastante nessa luta quando eu já fui pra campeonatos internacionais e senti que esses caras não são nada demais, entendeu? Na verdade, eu sinto que a gente é muito melhor do que muitos deles. Então é triste a gente não conseguir desempenhar realmente, mas é um ponto que a gente precisa melhorar muito, porque, mano, querendo ou não, isso frustra muito os fãs e frustra muito a gente também. E agora uma pergunta polêmica. Uma organização adversária foi pro campeonato internacional. Uma Loud da vida. Loud é Brasil na competição internacional? Ou... Essa pergunta é foda. Cara... Depende, sabe? Sabe o depende? Eu não vou ficar mentindo, não. Tem vezes que eu não torço muito, não. Mas eu torço pelo bem da nossa região sempre. Então, claramente, se for algo importante pra nossa região, obviamente eu tô sempre torcendo pro Brasil. Mas eu espero que eu seja o cara que faça a diferença lá fora, entendeu? Não vou ficar torcendo pra ninguém, não, pra brilhar no meu lugar. Eu também espero isso. Vou mentir, não. É porque tá sendo difícil, porque, pô, você que já passou por alguns times, vocês que estão nascendo, deve ter uns brother também no meio. Sim. E aí deve ser uma relação muito louca, né? Tipo, pô, gosto muito de você, mas tomara que você perca, né? Muito. O Ranger, que é o cara que eu falei que eu dormia junto, ele é meu parceiraço, até pessoal. Só que, mano, quando nós se enfrenta, eu falo, mano, eu vou te amassar no meio, tá ligado? Acho que você tweetou isso anteontem, inclusive. Gente, relaxa, amanhã é contra o Ranger. Eu falei, gente, fica tranquilo que eu vou jogar contra o Ranger, mano, não tem como perder, não. Então, esse tipo de coisa acontece muito. Eu acho que é uma relação... No geral, a gente tem uma relação boa, assim, entre os jogadores. Foi ser massa. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado, eu. Quem quiser acompanhar mais o trabalho de vocês dois, onde é que eles podem acompanhar? Todas as redes sociais, né, mano? No Instagram da PEN, no Instagram do próprio Dinquedo, Instagram no Twitter também, Dinquedo1, no Instagram Dinquedo com 0 no final em vez do O. E aí, estamos sempre online aí, qualquer dúvida, qualquer pergunta é só mandar. Muito obrigado pelo convite, estamos sempre dispostos. Luma? Twitter é Luming, eu preciso trocar isso, eu não sei de onde veio isso. Twitch também, Instagram é LumaVS1, e eu tô sempre lá nas redes da PEN, e é isso aí. Valeu pela atenção. E muito obrigado você que ficou até aqui. Muito obrigado a PEN por ter abrido as portas aqui pra gente poder gravar. Um grande beijo e é nóis. Valeu!